Teve um bom grupo que chegou depois do início do culto. O pastor Paulo está em férias, está curtindo alguns dias de descanso. E a gente está aqui para partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Pela manhã recebemos o pastor Emílio, um missionário indígena, um índio terena, que tem atuado especialmente no Mato Grosso do Sul, mas tem treinado outros missionários indígenas por todo o Brasil. Foi muito bom. E agora eu vou ter o privilégio de falar aos irmãos. Eu gostaria que vocês lessem comigo o livro do Gênesis. Lá, comecinho da Bíblia. Aliás, Gênesis quer dizer começo ou início. É isso que quer dizer a palavra Gênesis, princípio. Na verdade, numa tradução mais direta da língua grega. E aí no capítulo 37, a gente vai falar um pouco de José. E boa parte do livro de Gênesis, aliás, do 37 até o 50, vai tratar da vida de José. E a gente vai olhar um pouco para essa história. O versículo 1 diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícia a respeito deles, os outros irmãos. Israel, que era o nome de José, amava mais a José do que a seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. E vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, passaram a odiá-lo, e não conseguiram falar com ele asperamente. Até aqui por enquanto, curva a sua cabeça. Deus, que mais uma vez o Teu Espírito Santo nos dirige e fale conosco por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira recomendação que eu faço para estudar algumas biografias bíblicas são os livros do Charles Swindoll. É muito legal, aliás, toda a literatura do Charles Swindoll é muito boa. E ele tem alguns livros que são biografias de homens da Bíblia, como Paulo, como Davi e como José. Então é uma fonte boa de pesquisa e de estudo e de devoção, ler sempre os livros do Charles Swindoll. E eu gostaria de falar de José, mas o texto começa falando de Jacó. Interessante, né? Mas isso tem uma lógica, porque nós somos um pouco, ou muito, diriam alguns, produto dos nossos pais. Nós somos um tanto produto dos nossos pais. Não só em termos de DNA, de biologia, como aquele que nos geraram, mas também em termos de cultura, de aprendizado, de vivência, como aqueles que nos criaram. E nós trazemos coisas boas e coisas ruins da nossa família de origem, dos nossos pais. E não é diferente na Bíblia, o tempo todo isso se mostra. Jacó era um dos patriarcas, era neto de Abraão e filho de Isaac. Jacó tinha tido uma experiência impressionante com Deus, aliás, ele teve algumas. Uma delas foi quando ele erigiu o altar chamado Betel, inclusive tema da ministração da última quarta-feira que o pastor Márcio nos fez. Ele viveu uma experiência incrível de uma visão da escada, dos anjos que subiam e desciam. Ele assumiu um compromisso com Deus a partir dali. Mas essa experiência maravilhosa, essa transformação espiritual que ele vive no lugar que vai se chamar Betel, ela não garante perfeição, não garante o sucesso pleno, não garante que ele não fosse repetir erros da tradição familiar que ele vinha. Porque o texto bíblico vai dizer que José era um filho mais amado por Jacó.
era um filho preferido, e isso estava muito claro. E embora Jacó tivesse sofrido rejeição do pai, com a preferência do pai por Esaú e não por ele vai transferir novamente essa mesma preferência e consequente rejeição dos outros com os filhos. Ele vai repetir essa lógica. Eu não estou falando aqui de maldição hereditária, mas eu estou falando de um aprendizado cultural negativo, que é oferecer preferência a um dos filhos. Só que ele vai inverter essa preferência, porque a tradição dizia, o preferido é o mais velho, o preferido é sempre o primogênito, o preferido é o que vem primeiro, o que vai governar a casa. Esse tendia a ser o preferido. Mas Jacó, como era, embora gêmeo, mas tinha vindo depois, então tinha sofrido e tinha sido preterido pelo pai, porque o mais velho era Esaú e não ele, agora ele vai preferir o mais novo, justamente José. Ele não vai fazer uma opção preferencial pelo mais velho, pelo mais forte, por aquele que seria o herdeiro das responsabilidades da casa e da família. Ele vai preferir exatamente o mais novo. Por dois motivos. Provavelmente, porque ele tinha sofrido e ele era mais novo de sua casa. Então, provavelmente ele tinha essa marca com ele e ele transferiu isso para José. E segundo, José era o filho da mulher que Jacó de fato amava. Da mulher que Jacó trabalhou 14 anos por ela, que era Raquel. Você pode ver que o texto bíblico diz que ele era auxiliar dos filhos de Bila e de Zilpa, ou seja, outras mulheres. Mas não era aquela mulher que Jacó amava de verdade. A que Jacó amava era Raquel, que demorou para engravidar, mas engravidou e teve José. Então, há pelo menos dois grandes motivos que a gente poderia destacar da preferência de Jacó por José. Mas essa coisa de preferência não dá muito certo. Não dá muito certo. Aliás, a história de Esaú e Jacó não é uma boa história. Não é um bom relacionamento entre irmãos que a gente deva recomendar. E a história de José com os seus irmãos, a gente vai ver que também não. E essa preferência de Jacó fez com que ele criasse, muito provavelmente, um menino muito mimado. Inclusive fofoqueiro. Porque no versículo 2 diz que José levava a seu pai as más notícias a respeito de seus irmãos. Então José, além de ser o favorito, provavelmente muito mimado e fofoqueiro, porque ele falava más notícias dos irmãos. Ele contava tudo aquilo que era errado que os irmãos faziam, e provavelmente, há quem diga que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, muito provavelmente, ele ainda cutucava os irmãos ou aumentava as más notícias e as más histórias. Mas Israel, que na verdade é José, o nome que Deus deu a ele depois, porque José significa enganador, Israel significa pai de muitos, enfim, aquele que adora ao Senhor. Israel vai dizer que ele ama, e vai mostrar isso, que ele ama mais a José do que a todos os outros, e por isso ele deu uma túnica longa, uma veste bonita, uma veste de várias cores ao seu filho José. E aí os irmãos, vendo que o pai amava mais a ele do que todos, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele não conseguiam falar com ele calmamente ou pacificamente. Ou seja, só falavam com ele asperamente, só falavam em conflito, só falavam em brigas. E isso é um troço complicado na família, né? Mas que existe. A gente tem falado tanto de 1 de São Paulo, um lugar de bênção para a sua família. Mas a gente entende com a Bíblia Sagrada de que a bênção de Deus não é algo simplesmente mágico, como uma coisa que se dá num passe de mágica, como uma varinha de condão. Isso é mágica, isso não é a bênção de Deus. A bênção de Deus está exatamente em seguir os conselhos de Deus. A bênção de Deus está exatamente em ser obediente a Deus. Então, nesse sentido, eu gosto de pensar na bênção de Deus como um direcionamento de Deus para um caminho abençoado. Uma trilha onde há a bênção de Deus. E não exatamente a bênção de Deus como um passe mágico que recai sobre alguns e não sobre outros.
Eu gosto de pensar a bênção de Deus como esse caminho que Deus nos oferece. E quando trilhamos por ele, somos naturalmente abençoados, como resultado de uma caminhada com Deus, como resultado de uma vida direcionada por Deus, como resultado de uma vida obediente a Deus. E aí, inerentemente, acontece esse conflito entre os irmãos. Mais uma vez digo, a experiência espiritual de Jacó não fez dele um pai perfeito. Aliás, as suas imperfeições se tornam notórias aqui. Isso também nos dá, talvez tire um peso de sobre nós. Porque às vezes também achamos que a nossa família precisa ser a família perfeita. Às vezes também achamos que se a nossa família não for perfeita, com tudo no lugar, se nós não tivermos conflitos com os nossos irmãos, se os nossos filhos não brigarem entre si, aí sim seremos perfeitos. Caso aconteça conflito, caso aconteça alguma briga, então a nossa família não é abençoada, logo é amaldiçoada. E o que a gente vai ver é que não é bem assim. O que a gente vai ver é que a bênção de Deus estava sobre Jacó e consequentemente sobre seus filhos. Mas esse processo não foi simples. Essa convivência também tem os seus conflitos. Porque onde há humanidade, há conflito. Há pecado e consequentemente há conflito. E aí não deu outra. Os mais velhos disseram: o que esse moleque pensa que é? Só porque é o queridinho do papai? Só porque o papai fez aí uma túnica para ele? Só porque o papai mostra que gosta dele mais do que de nós? Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar barato. E aí, para completar a história, José começa a ter sonhos. E os sonhos são um tanto prepotentes, diríamos. Embora sonhos de Deus, que vão se mostrar como sonhos de Deus lá na frente, mas num primeiro momento parece muito prepotente, porque ele se vê primeiro como um feixe no campo, e os irmãos como os outros feixes se dobrando diante dele. Então os irmãos se dobrando diante desse mais novo, desse menino ainda de 17 anos aqui. E depois ele vê, ainda assim, o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinando perante ele, como se fosse o pai, a mãe e todos os filhos, mais uma vez, todos os irmãos nesse caso, se curvando diante dele. Então esse negócio não vai dar coisa boa. Esse menino contando esse sonho, com toda essa prepotência, possivelmente com toda essa arrogância. E aí o que vai acontecer? Os seus irmãos, um belo dia, vão arquitetar um plano, que é o plano, num primeiro momento, de matá-lo, depois decidem não matá-lo, mas o vendem como escravo, mas diz aos pais que ele morreu. Olha a que ponto chega um conflito familiar. A que ponto chega um conflito entre irmãos de um pai que decidiu claramente optar preferencialmente por um dos filhos. Esses irmãos vão conviver anos com essa maligna decisão. Primeiro, conviver com a sustentação de uma mentira. Qual é a mentira? Nosso irmão morreu. As feras do campo atacaram nosso irmão. Essa é a mentira que eles contaram em casa. Essa mentira eles tiveram que sustentar por anos. E você sabe que para você sustentar essa mentira, você precisa de um tanto de outras, né? Você precisa de um tanto de mentiras para ir sustentando uma primeira que você contou. E provavelmente eles sustentaram essa mentira para os pais, talvez até para as esposas, possivelmente para os amigos da tribo ao redor, para os outros familiares que o irmão tinha morrido. Tiveram que chorar a morte desse irmão, junto com seus pais. E os pais, especialmente, tiveram de amargar. Especialmente Raquel, a mãe biológica, e José, que tinha Jacó, que tinha em José o seu filho querido. Olha o tipo de consequência que a falta de sabedoria paterna traz para esse ambiente, para esse lar. E a dor que isso causa, de ambos os lados, de todos os lados. Porque
A gente não pode fazer a defesa dos filhos que fizeram isso, porque isso é uma coisa absurda. Mas eles tinham a dor deles, a dor de ser preterido. Talvez se você tem irmãos, você mesmo que seu pai ou sua mãe não tenha claramente preferência por um deles, talvez em algum momento você já se sentiu preterido, né? Eu tive irmão por pouco tempo. Meu irmão faleceu quando eu tinha 5 anos. E ele faleceu com 3 anos e meio, então a gente tinha diferença de 1 ano e meio. Mas eu lembro que eu tomei uma surra por causa do meu irmão. Eu não esqueci. E olha que quando ele morreu eu tinha só 5 anos. Ou seja, eu tinha menos de 5 quando aconteceu isso. Porque ele me bateu, eu logicamente devolvi, revidei, mas eu era o mais velho. Aí a minha mãe me bateu porque eu não podia revidar, porque eu era o maior. Né? Não que eu seja tão maior assim, né? Nunca fui. Mas naquele caso eu era. Eu tinha 5, ele tinha 3. E eu apanhei, fiquei muito bravo. E achei que a minha mãe, logicamente, gostava mais do meu irmão do que de mim. Afinal, ele era o mais novo. E ela tinha vindo em defesa dele e não em minha defesa. Isso eu estou falando de um conflito entre crianças de 3 e 5 anos. Isso pensando numa convivência longa entre irmãos. Eu imagino o tanto de conflito que existe. Pensando entre irmãos adolescentes, então, nem se fala. E por aí vai. Né? Tantos conflitos, tantas brigas, tantas tensões. Mas a gente sempre pede a Deus que os pais tenham sabedoria de cuidar desses conflitos e dessas tensões, sem necessariamente se colocar na preferência de um ou do outro. Agora, existe também uma má gestão de conflitos, podemos dizer assim, que alguns pais fazem, né? Jacó dá o exemplo da preferência. E eu conheço 2 irmãos, aliás, caminharam comigo um tempo, foram amigos próximos num período da minha vida, que eles não se falavam há anos. E eu acho que ainda não se falam. 2 irmãos mais ou menos da minha idade. A época que nós convivemos mais tempo juntos, nós tínhamos 20 anos mais ou menos, a gente jogava futebol e etc. E por que eles não se falavam? Porque eles brigavam muito, 2 irmãos quase da mesma idade. E aí, a mãe, irmãos, pai desaparecido, foram criados só com a mãe. A mãe, sem saber lidar com esses conflitos entre os dois, um dia disse: olha, é melhor que vocês não se falem mais. Porque vocês só brigam o tempo todo, eu não aguento mais a briga de vocês. Então é melhor que vocês não se falem mais, assim vocês não brigarão mais. E diante dessa palavra da mãe, eles disseram: ok, que seja assim. Eu o conheci, já tinha uns 5 anos que eles não se falavam. A gente jogava bola no mesmo time de futebol. E eles não se cumprimentavam e não se falavam. Eles moravam na mesma casa. Aliás, uma casa muito pequena, inclusive. Os 2 irmãos e a mãe. E eles sequer davam bom dia um ao outro. Porque eles decidiram não se falar para evitar o conflito. Como conselho da mãe. E eu lembro que uma vez a gente foi para a praia. E eles tinham até certo cuidado um com o outro. Um me disse, o mais velho me disse: olha, você vai para a água, fica de olho, fica meio perto do meu irmão porque ele não sabe nadar. Mas ele disse isso para mim. Ele não falava com o irmão. Olha o absurdo desse relacionamento. Por não saber lidar com os conflitos naturais da relação entre irmãos. Olha o tanto de perigo que tem nisso. O perigo do conflito e o perigo de não saber lidar com esse conflito. Porque o conflito é iminente. Faz parte da vida. O difícil ou o desafio nosso de cada dia é saber lidar. E essa coisa de ser o filho preferido tem a sua bênção e a sua maldição, né? Tem o seu lado bom, porque o preferido é aquele que vai ganhar mais chocolate. Se for o meu caso, né? A minha parte eu ia querer em chocolate. Haja vista o tamanho da minha barriguinha, né? Mas ele também vai carregar o ódio dos outros irmãos. Essa preferência tem um custo alto também, né? Preferido pelo pai, mas odiado pelos irmãos. É isso que vai acontecer. E nesse ódio, ele vai ser vendido. Nesse ódio, ele vai ser dado como morto. Nesse ódio, ele vai sofrer um bocado numa terra distante e longe de seus pais, e longe de seus irmãos, e longe
da sua família. E a família vai se desenrolar, com José muito longe, trilhando o seu caminho, mas sofrendo um bocado. E a outra coisa interessante é que José, embora, ao que pareça, é um menino mimado, aqui no início do texto, mas era um cara profundamente íntegro, profundamente comprometido com Deus, profundamente temente a Deus. Mas esse temor, esse comprometimento, não o livra de tais sofrimentos. Mesmo sendo muito crente, mesmo sendo muito temente a Deus, mesmo sendo muito íntegro diante de Deus, e toda a história dele, isso vai ser muito claro, ele não deixa de ter o seu sofrimento. Então, se você sofre, bem-vindo. No mundo tereis aflições. Essa é a realidade da vida. É assim que acontece. É assim que acontece com você, é assim que acontece comigo, é assim que aconteceu com José. Se você não tem uma família perfeita, bem-vindo ao mundo dos normais. Nenhuma família é perfeita, nem a do patriarca Jacó. E o belo da Bíblia é isso, a Bíblia não esconde os malfazejos, como dizia a minha mãe, dos seus personagens principais. Ela não esconde, ela escancara a vida. Ela fala bem, mas ela também fala mal. Ela mostra a qualidade, mas ela também mostra o defeito. Ela mostra a santidade, mas ela também mostra a pecaminosidade da vida humana. Ela escancara. E com Jacó não é diferente. Agora, com José, a gente só acha integridade. Mas em meio a essa integridade, a gente acha também um sofrimento. A gente acha uma dor muito forte, que vai persistir por anos, entre tempos como escravo, entre tempos na prisão, entre tempos na casa de Potifar. Mas é fato, e você que conhece a história de José, a história de José caminha para um desfecho maravilhoso, porque ele vai se tornar o governador do Egito. Em meio a tanto sofrimento, a fidelidade dele a Deus o coloca em glória, o coloca como governador, como uma espécie de primeiro-ministro do Egito. Mas eu diria que o grande feito de José não estava em sua sabedoria política e de gestão, embora isso ficou marcado na história. Eu acho que o grande feito de José está exatamente no desfecho que ele deu à sua história familiar. No desfecho reconciliatório que ele próprio teve de conduzir no reencontro com os seus irmãos e com o seu pai. Isso é maravilhoso da humanidade. Porque ter competências de liderança, ter competências de gestão, ser abençoado por Deus e viver essa bênção de forma abundante, é maravilhoso, lógico. Queria eu ter a sabedoria de José. Queria eu ter os mesmos sonhos que José teve e alcançar os mesmos patamares que José alcançou. Mas pensa aí, um José que alcançou todo esse sucesso profissional, que alcançou todo esse sucesso pessoal, toda essa grana, todo esse respeito, todo esse poder, mas não tivesse conseguido sarar a sua ferida do coração. Não tivesse conseguido lidar com a dor que os seus irmãos lhe causaram. Lidar com a dor do distanciamento dos seus pais e dos conflitos advindo disso. Lidar com a dor e com o sofrimento que a sua família lhe trouxe. Porque afinal de contas, se é na família que a gente vive as principais alegrias, que a gente tem os momentos maravilhosos, muitas vezes é também na família que a gente sofre as maiores dores, né? Porque é justamente quem é mais próximo de nós é que pode nos ferir. Porque quem está distante de nós, não necessariamente nos fere. Porque está distante, está longe. Alguém que não nos conhece direito, fala mal de nós.
Quando a gente fica sabendo, possivelmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Qual o problema? Nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Eu também nem conheço direito essa pessoa. Tudo bem. Agora, quando vem de perto, quando uma palavra dura vem do irmão, vem da irmã, vem da esposa, vem do filho, vem do pai, aí a coisa muda de figura, né? Aí nos afeta de um outro jeito. Aí a coisa pega lá no fundo do coração, porque é alguém próximo, é alguém que a gente tem afeto, é alguém que a gente tem amor. E por isso a gente se magoa, por isso a gente se ressente. Mas o nosso desafio de vida é como a gente elabora essa dor e esse sofrimento. É como a gente elabora dentro de nós essas feridas da alma que acomete todo ser humano, em maior ou em menor grau, de um jeito ou de outro. Quando eu converso com os meninos da Cristolândia, eu vejo que em toda a história, há quase 90% eu diria. O Lodemir está aqui talvez para me corrigir, embora eu não vou dar a oportunidade agora. Mas necessariamente há uma história de conflito familiar, necessariamente há uma história de abandono dos pais, necessariamente há uma história de violência dentro de casa. Normalmente eles vêm para a rua a partir dessa dor. E não conseguem lidar com essa dor sozinho. E encontram refúgio na droga, encontram refúgio no álcool, encontram refúgio de outras formas, que não na elaboração dessa dor diante de Deus, até porque muitos deles sequer conheciam a Deus. Né? Então, quando eu olho para alguém na rua, um drogado ou um bêbado que entra aqui, eu fico pensando, o que levou essa pessoa para essa condição? Qual é a dor dela? Porque o que nos diferencia dessa pessoa pode ser duas coisas. Ou nós sofremos menos que ela. Às vezes a gente sofreu pouco mesmo. Então a nossa dor não nos levou para um caminho de droga, para um caminho ruim. Ou a gente sofreu muito, mas a gente conseguiu elaborar a nossa dor. Graças a Deus, graças à sua misericórdia, graças ao apoio que tivemos de amigos, de familiares, de igreja. E essas pessoas não conseguiram elaborar a sua dor. E foram buscar no subterfúgio da droga, da bebida e de outros caminhos, um jeito de estancar uma dor que eles não sabiam lidar, ou não sabem lidar com ela. Mas José se mostrou íntegro em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à tribulação. E aí, como eu disse a vocês, na minha opinião, o grande feito de José é justamente essa elaboração. É justamente esse jeito de cuidar e de desfechar a própria história num caminho de perdão, num caminho de reconciliação. E é exatamente isso que ele faz. Os seus irmãos, quando o reconhecem no Egito, quando ele se revela, porque aliás os seus irmãos não o reconhecem de cara, é ele que se revela e ele diz, eu sou José, eu sou o cara que vocês fizeram mal, eu sou o cara que vocês tentaram matar, eu sou o cara que vocês venderam como escravo, eu sou o cara que vocês fizeram tudo isso de mal. Mas quer saber de uma coisa? O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Olha que leitura incrível da vida. José poderia dizer, a minha vitória tem sabor de mel, e eu vou pisar na cabeça de vocês, meus inimigos. Mas ele não disse isso. Ele disse, vocês me fizeram mal, mas quer saber? Deus transformou em bem. E quer saber mais? Deus transformou em bem, tão bem, que eu vou partilhar desse bem com vocês. Porque se vocês voltarem para ler o texto, vocês vão ver que José não só perdoa os seus irmãos, como ele sustenta os seus irmãos. Ele traz todo mundo para o Egito e ele banca todo mundo. Ele dá terra para todo mundo, ele dá comida para todo mundo. Ele deixa próspero todos os seus irmãos que lhe fizeram mal. Sabe o que é isso? Você dividir a sua riqueza com quem te fez mal. Você dividir os seus bens
com quem te vendeu como escravo. Você dividiu seus bens com quem te colocou longe dos seus pais por mais de 20 anos. E você reencontrar essa pessoa e dizer assim: você me causou profundo sofrimento. Você me fez ser escravo, você me colocou na prisão, eu tive com a minha cabeça a prêmio. Mas quer saber? Eu vou te dar o que Deus me deu. Eu vou repartir com você o que Deus me deu. Está aqui a terra, está aqui o alimento, está aqui a grana. Faça a sua vida. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Seja próspero. Porque essa é uma prerrogativa da bênção de Deus. Nós recebemos a bênção de Deus para abençoar outros. É eminentemente assim. A bênção de Deus vem sobre nós para abençoar outros, para cuidar de outros, para levar essa bênção a outros. Eu admiro muito um pai que ensinou o seu filho que toda vez que ele recebesse um presente novo, ele deveria doar um outro. E ele deveria perguntar a Deus onde é que ele deveria levar. Para que criança ele deveria doar. Em que orfanato ele deveria levar um brinquedo. Porque afinal de contas ele ganhou um brinquedo, agora ele é impelido a levar outro. Porque ele ganhou um tênis novo. Ele era impelido a ao menos doar aquele outro tênis usado que ele ficou a mais. Talvez isso seja pedagógico, a título de repartir a bênção que Deus nos dá. E é isso que José faz com a sua vida. É desse jeito que ele elabora. Às vezes a gente confunde justiça com vingança, né? Não, mas eles mereciam a justiça. Sim, mas a justiça não pode ser confundida com vingança. Justiça sim, vingança nunca. Vingança nunca. E muitas vezes é melhor trocar o perdão pela justiça. Porque se vivêssemos ainda dente por dente, olho por olho, talvez estaríamos todos banguelos e cegos, né? Porque quem de nós também não machucou alguém? Quem de nós já não feriu algum irmão? Quem de nós já não causou dor a alguém? E às vezes sequer a gente percebeu. Porque tinha uma frase que a gente dizia com a molecada da rua lá, e era verdade. Quem bate, apanha. Aliás, quem bate, esquece. Quem apanha, nem sempre. Quem bate, esquece. Às vezes você pisa no calo de alguém e segue a vida. Você dá uma porrada aqui e vai embora. Agora quem apanha é mais difícil. A dor fica lá, né? E eu acho que os demônios fazem questão de nos lembrar sempre dela. E aí cabe a nós, sabendo dessa dor ou sentindo essa dor, estender o perdão, estender a reconciliação, estender o abraço e dizer: vem aqui ficar comigo. Vem aqui que eu não vou fazer mal a vocês. Vem aqui que eu vou te dar o bem. Eu vou te fazer o bem. Toda vez que eu falo de perdão, eu lembro de uma situação que a minha avó viveu. Eu acho que eu já contei aqui numa quarta-feira. E a minha avó, que já pregou aqui pra gente, no culto de mulheres e numa quarta também. Hoje ela é pastora no interior de São Paulo. Nessa época ainda não era pastora. Ela teve um filho assassinado. Meu tio tinha um envolvimento com droga, teve na cadeia, saiu, enfim. E um dia foi assassinado. E ela falou que no dia do assassinato do meu tio, ela escutou algo do Espírito de Deus dizendo que ela precisava perdoar a pessoa que mais tinha feito mal a ela no mundo. E ela falou que orou e disse que perdoava. Disse: Senhor, está perdoado. Eu não sei nem quem é, não lembro nem o que é. Mas, se é essa palavra que eu recebi do Senhor nessa manhã, está perdoado. E aí logo depois ela recebeu a notícia que alguém tinha matado meu tio. E ela falou: é isso.
eu tenho que perdoar quem matou ele. E aí foi aquela comoção, aquela história toda. E aí fui ver, o meu tio ainda estava caído na rua. Foi morto a facada. E depois foi levado pelo IML, todo aquele processo. Dor na família e tal. E passou pelo menos um ano disso. Um homem que era envolvido com tráfico de drogas, mas que a esposa era crente. E minha avó era conselheira dela. Orava por ela, era de alguma forma mentora, ou enfim, acho que tinha evangelizado a mulher, ela que tinha ganhado para Jesus. Essa mulher chegou com o marido na casa da minha avó. Eles pediram para jantar com a minha avó. E a minha avó preparou o jantar. Eles eram gente que frequentava a casa da minha avó, por conta dessa amizade dela com a minha avó. E aí a minha avó preparou o jantar. E eles jantaram. E ele disse para minha avó: Dona Olívia, eu preciso dizer uma coisa que eu não sei se a senhora vai me perdoar. E ela disse: fala, não tem problema, não tenho dificuldade com o perdão. Eu acho que Deus já me ensinou um pouco sobre isso. Ele disse: olha, tudo bem então eu vou dizer. Fui eu que mandei matar o filho da senhora. Foi eu que mandei matar e esse negócio está me corroendo por dentro. E eu precisava vir aqui dizer. E a minha avó disse que calou e disse: eu te perdoo. Aliás, eu te perdoei já no dia. Então eu vou orar por você. Vou pedir para que Deus te dê arrependimento de verdade e que você siga a sua vida. Bem, eu vou pedir que Deus te abençoe. E ela fez isso. Ela orou pelo cara, pela esposa dele, e disse: podem ir em paz. E eles saíram da casa da minha avó andando depois do jantar e foram embora. Minha avó nunca mais os viu. E anos depois, logicamente ela não abriu isso logo para a família, mas anos depois eu fiquei sabendo. E eu falei: puxa vida, será que a gente consegue elaborar tão bem assim o perdão? Será que a gente consegue lidar tão bem assim com a dor de alguém que mandou matar o nosso filho? De alguém que nos vendeu como escravo? Será? Mas eu vou dizer, irmãos, esse é o nosso desafio. Uma outra palavra de José aos seus irmãos, quando eles clamam por perdão, José fala: eu não estou no lugar de Deus. Sou eu Deus para não perdoar vocês? Vocês estão perdoados. No que diz respeito a mim, vocês estão perdoados. Vocês estão liberados. Vocês estão abençoados. É isso que José faz. E é isso que Deus nos convida a fazer. É em meio à dor familiar ou da vida, é em meio aos mais profundo sofrimento. E aqui é o que eu disse. Tem gente que sofre muito, tem gente que sofre pouco. Mas essa medida é muito subjetiva também. Como é que eu vou dizer que a sua dor é menor do que a minha? Como é que eu vou dizer que a dor da minha avó que perdeu um filho dessa forma, que a dor da minha mãe que perdeu um filho com meningite com 3 anos, ou que a dor de qualquer pessoa é maior ou é menor que a minha? Eu não sei. Eu sei da minha. Eu sei da minha. Eu sei das minhas perdas. Eu sei das minhas mágoas. Eu sei das pessoas que já me chatearam. Eu sei das pessoas que já me fizeram sofrer. Disso eu sei. Eu só sei mensurar a minha dor. A do outro eu não tenho ideia. A de Deus como Pai que entregou seu Filho Jesus, eu não faço ideia. Mas eu sei que ela existe. Em maior ou em menor grau. Eu sei que ela existe. De uma forma ou de outra forma. E que o nosso desafio vai ser elaborar e vencer toda e qualquer dor. Toda e qualquer mágoa. Toda e qualquer chateação. E conseguir abraçar a nossa família
conseguir beijar os nossos irmãos, inclusive aqueles que nos causaram dor, inclusive aqueles que nos causaram sofrimento. Expressar o perdão, expressar o amor, expressar a reconciliação. É isso que Deus faz conosco. Aliás, essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem do perdão. É a mensagem da reconciliação. Jesus Cristo disse que reconciliou, que Ele veio reconciliar o mundo com o Pai, através dele mesmo. E nos deu o ministério da reconciliação. É o que o apóstolo Paulo fala em Corinto. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação. Para você mesmo, para a sua casa, para a sua família, para os seus irmãos, para a sua igreja. Se tem um ministério que Deus te deu, além de você que tem dom para tocar, além de você que tem dom para cantar, além de você que tem dom para orar, além de você que tem dom para exercer outro ministério que seja, existe um ministério que Deus deu a todos nós. Este ministério chama-se Ministério da Reconciliação, o qual Jesus Cristo inaugurou e expandiu a nós, e deu a nós. Reconciliar um mundo perdido com as pessoas. E aí quando eu vejo um ataque lá na França, quando eu vejo gente entrando em repartições e atirando e matando gente, eu penso, esse pessoal não foi alcançado pela reconciliação. Esse pessoal não conseguiu entender o que é o perdão. Esse pessoal não teve um encontro com Jesus, porque se eles tivessem, eles teriam o ministério da reconciliação na vida deles. E por eles não terem, eles matam tanto. Eles se matam tanto. É porque eles não têm o ministério da reconciliação e a gente precisa anunciar esse ministério. A gente precisa anunciar essa boa notícia. A gente precisa ensinar ao mundo sobre perdão e sobre reconciliação. É disso que o mundo precisa. Dente por dente, olho por olho, ficaremos cegos e banguelos. Com reconciliação, podemos ter mais gente viva. Podemos ter mais gente louvando a Deus. Podemos ter mais gente abençoada por Deus. Porque recebeu o perdão de Deus. Então eu quero convidar você para se colocar de pé. E a gente terminar orando. A gente terminar orando. Orando para que as nossas dores sejam saradas, sejam curadas por Deus. E que a gente seja instrumento de Deus também para curar outros, né? Às vezes a gente precisa ser curado na nossa dor, mas às vezes também a gente precisa cuidar de outros, curar outros, estender a mão para os outros. Esse é um desafio nosso de cada dia. Portanto, irmãos, não guarde para você, não guarde dentro de você nenhum tipo de mágoa. Não guarde dentro de você nenhum tipo de ressentimento. Entre 2005 com essa decisão. Comece o ano dizendo: Senhor, eu quero perdoar. Eu quero espalhar o bem para quem me fez mal. Eu quero estender a mão amiga. Eu não vou esquecer, porque perdão não tem a ver com amnésia e nem a ver com Alzheimer. Você não vai esquecer. Mas você vai decidir não retribuir o mal. Pelo contrário, você vai decidir absorver o mal e retribuir o bem. Isso é dar outra face. Você absorve o tapa e estende a mão. Você não devolve o tapa. Você estende a mão de perdão